No primeiro mês de distanciamento social no Rio Grande do Sul, os casos de feminicídio cresceram em 66%. Os dados do mês de abril foram apresentados na manhã de ontem pelo vice-governador e secretário de Segurança, Ranolfo Vieira Júnior. Crimes patrimoniais apresentaram queda em comparação ao mesmo período de 2019. Roubos e furtos caíram pela metade. Em abril, com menos circulação de pessoas e a permanência das polícias nas ruas, houve queda de 90% nos ataques a banco no Rio Grande do Sul, em comparação com o mesmo mês do ano passado. Nos ataques a bancos, nós tivemos uma redução da ordem de 90%. Em abril de 2019, nós tivemos 10 ataques a bancos do Rio Grande do Sul. E neste abril de 2020, tivemos tão somente um ataque a banco. É o melhor dado de toda a série histórica desse tipo de crime. Os roubos com morte mantiveram em abril o mesmo número do quarto mês do ano passado. Foram 8 ocorrências em todo o estado. Com a estabilidade no mês, também não se alterou o cenário de queda dos latrocínios no acumulado do ano, que soma 22 casos desde janeiro, 24,1% a menos do que as 29 ocorrências em igual período de 2019. O total atual repete o menor número já registrado, no ano de 2009, em toda a série histórica desde o início da contabilização deste crime em 2002. Com relação a homicídios, o mês encerrou com 158 vítimas, 6 a mais do que as 152 do mesmo período do ano passado. No acumulado desde janeiro, porém, o total de 624 óbitos ainda representa queda, de 8,4%, na comparação com 681 ocorridos em igual intervalo de 2019. É a menor soma desde 2011, que teve 597 mortes no período. Autoridades que lidam diretamente com este tipo de crime identificam 2 possíveis fatores para os homicídios no estado não terem sofrido o mesmo efeito que as medidas de distanciamento social contra o novo coronavírus provocaram nos delitos contra patrimônio em abril: disputas pelo tráfico pelo mercado em baixa e conflitos após a soltura de lideranças criminosas. Nos crimes patrimoniais, em geral, nós tivemos aí reduções significativas e talvez a explicação dessa redução esteja até nesse momento, do distanciamento social. No roubo de veículo, por exemplo, nós tivemos uma queda de 21,3%. Em abril do ano passado foram 1.011 veículos roubados, no abril de 2020, 796. E assim se portou no restante dos demais crimes. Furto de veículo, uma redução de quase 37%. Nos roubos em geral, uma redução de 56,4% e ainda nos furtos uma redução de 51,8%. Ou seja, os nossos indicadores nos crimes patrimoniais estão, mais uma vez, excelentes. Nos homicídios, nós tivemos um pequeno acréscimo. Em abril do ano passado, nós tivemos 152 crimes de homicídio no estado e neste ano tivemos 158. Foram 6 homicídios a mais, o que equivale a 3,9% de crescimento. Desses 158 vítimas de homicídio no mês de abril, 22 deles são indivíduos que foram colocados em liberdade no período de março e abril deste ano. Nós sabemos que tem uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, no sentido de, em razão da pandemia, colocar em liberdade alguns indivíduos. Não vou aqui polemizar com o judiciário, não é esse o nosso objetivo, mas o dado objetivo técnico é exatamente esse. 22 desses indivíduos mortos no mês de abril foram exatamente daqueles liberados entre março e abril deste ano. Depois da estabilidade verificada em março, os feminicídios voltaram a crescer em abril. Houve 10 assassinatos de mulheres por motivação de gênero no estado, 4 a mais do que os 6 registrados no mesmo mês do ano passado. Com isso, o número de vítimas no acumulado desde janeiro chegou a 36, totalizando 71,4% acima das 21 registradas no mesmo período de 2019. Nos delitos em que as vítimas são as mulheres, nós tivemos uma redução nos crimes de ameaça, quase 35%, mais precisamente 34,3%. Tivemos uma redução de 26,8% na lesão corporal, tivemos uma redução de 27,1%
nos estupros, tivemos uma redução de 51% nos feminicídios tentados. Infelizmente, tivemos um acréscimo, né, nos crimes de feminicídio. Enquanto que abril do ano passado tivemos 6, neste abril de 2020 foram 10, um crescimento de 66,7%. Fomos aí também instar o Departamento de Inteligência da Segurança Pública para buscar o perfil dessas vítimas e nos deparamos com o seguinte resultado dessa pesquisa feita pelo Departamento de Inteligência. Nenhuma dessas 10 vítimas mulheres tinham qualquer medida protetiva, nenhuma dessas 10 vítimas mulheres sequer tinham uma ocorrência policial contra o seu agressor.